Oi, gente, estamos aqui de volta, mais uma produção Mídia Livre, Jornalistas Livres. Eu sou Rafael Tomiyama e estou aqui hoje entrevistando o nosso companheiro Milton Pomar. O Milton é de Florianópolis, ele é geógrafo, ele é especialista em marketing e é uma pessoa que tem contribuído aí com a reflexão sobre o momento político que nós estamos vivendo. E nós estamos aqui hoje exatamente tentando desvendar isso. Para isso, nós precisamos do seu apoio. Preciso que você, aí que está nos assistindo agora, faça a divulgação dessas informações que nós vamos estar aqui, como sempre, analisando aqui na Mídia Livre e também com o pessoal dos Jornalistas Livres. A gente precisa do seu apoio, no sentido de que você possa curtir aí, comentar, fazer seu comentário, deixar aí registrado as suas impressões aí para a gente poder também interagir e compartilhar o nosso vídeo nas suas redes, nos seus grupos, né, para as pessoas que você conhece. Não deixe de fazer isso, é muito importante. Você também pode seguir aí o nosso canal do YouTube e curtir lá e apertar o sininho para você ficar sempre recebendo essas atualizações. Nós estamos aqui no movimento de muita luta, de muita efervescência social, de retomada das lutas no nosso país. Nós vamos ter no próximo dia 30 de maio uma nova manifestação nacional, uma grande manifestação que vai parar o país. O pessoal da educação, aí das universidades, das escolas públicas, os professores, os estudantes, todo mundo das escolas indo para a rua para defender a educação contra os desmandos do governo bolsonarista. E exatamente sobre esse fenômeno do bolsonarismo, né, todo esse estrago que está sendo produzido aí na economia e na reputação do país, é o que nós vamos hoje analisar aqui com o nosso companheiro Milton Pomar. Portanto, mais uma vez, não esqueça, não deixe de compartilhar esse vídeo e também aí de deixar o seu comentário para a gente poder interagir aqui com a turma da Mídia Livre e dos Jornalistas Livres, tá bem? Então vamos aqui começar a nossa entrevista com o Milton Pomar. Tudo bem, Milton? Como é que você está? Nós vamos aqui exatamente começar por onde a gente estava falando. Milton, isso que nós estamos vivendo no nosso país, né? Esse momento que nós estamos passando aqui no Brasil, como é que você faz uma análise do que está acontecendo, né? Como é que você analisa o início do governo do presidente Bolsonaro e também o fenômeno, né, que é a questão do apoio ideológico, político a este governo, né? Essa base de apoio, pelas pesquisas, ela tem notadamente sendo corroída, existe muita crítica, né, de amplos setores sociais, mas ainda existe muito apoio, inclusive a previsão de manifestação, né, de movimento também, de suporte às políticas que o governo Bolsonaro vem implementando. Eu queria que você fizesse, então, uma análise sobre essa política, a política econômica, né, e também um pouco de compreender um pouco esse fenômeno que nos trouxe aí a essa situação no nosso país. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é o efeito dessas ações do desgoverno Bolsonaro sobre a vida das pessoas. Porque quando a gente fala de economia, nós estamos falando de milhões de pessoas que estão fora da economia porque estão desempregadas, porque estão subocupadas, porque deixaram de ter algum tipo de ajuda do governo federal que tinham antes. Então, nós temos hoje no Brasil 30, 40 milhões de pessoas que estão numa situação dramática, passando fome, passando todo tipo de necessidade, em função das ações de desmonte do que havia. Tanto o Bolsonaro como o general Mourão declararam, desde o ano passado para agora, várias vezes que o governo deles, o desgoverno deles, é para desfazer, é para destruir o que havia, é para desmontar o que havia. Então, o que nós estamos vendo na educação, o que nós estamos vendo na economia, o que nós estamos vendo nos programas sociais, vai tudo nessa linha, né? Então, eu acho que é importante a gente ter presente isso. Não é só o Bolsonaro, também o general Mourão está afinado com essa lógica. Entendo. Muito bem, Milton. A gente está aqui fazendo essa transmissão da nossa live com a Mídia Livre e os Jornalistas Livres. É muito importante que você acompanhe aqui a nossa transmissão, acompanhe as nossas publicações, né, através do canal do YouTube. Você pode aí curtir aí a página da Mídia Livre e também dos Jornalistas Livres,
clicar no sininho, você vai ver o desenho do sino, você clica lá que você fica sempre atualizado, você fica recebendo aí sempre as notícias, né, da última hora, no momento que acontece, você recebe aí as novidades das páginas, e também no Facebook, né? Você pode aí seguir as páginas no Facebook, e você vai aí acompanhar toda essa transmissão. Então, Milton, muito importante você estar falando, você que é uma pessoa que tem um conhecimento, que tem viajado pelo país, que conhece um pouco dessa realidade que nós estamos vendo no nosso país, essa política econômica, ela se traduz de que forma, né? Como é que isso está colocado? Como é que está, por exemplo, a questão dos setores que movimentam a economia, né? Como é que está a questão da indústria, do comércio, né? Nós corremos o risco realmente de aprofundar a recessão, né? A perspectiva para as pessoas no curto prazo. As pessoas perguntam isso, né? Tem saída para o nosso país, né? No âmbito desse ano, existe a perspectiva de alguma melhora econômica, né? O governo tem falado, inclusive, que a reforma da Previdência seria uma solução para o problema econômico do país, né? E, no entanto, a questão da dívida pública permanece intocada, né? Intocável. Então, assim, qual é a sua análise sobre esse desempenho da economia nacional? Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte: o dinheiro não está circulando. Como o dinheiro não está circulando, você tem o quê? Você tem uma situação em que as pessoas compram menos, em que as pessoas investem menos, em que as pessoas deixam de fazer negócios, em que as pessoas não pagam os seus compromissos financeiros, as suas dívidas, as suas prestações. Aí você diz, bom, mas se o dinheiro está circulando menos, então os bancos devem estar no sufoco. Não, ao contrário. A lógica do sistema financeiro é que o sistema financeiro, com crise ou sem crise, lucra cada vez mais. Nós tivemos um lucro ano passado do sistema financeiro que foi o maior nos últimos 25 anos. Quer dizer, uma baita crise e eles lucrando. Aí, em relação a essas questões, a primeira coisa, a reforma da Previdência não vai resolver isso. A questão maior no país, do ponto de vista do governo, é a questão da dívida pública, que a gente tem um gasto de juros e amortização da dívida, que no ano passado foi de 1 trilhão e 65 bilhões de reais, e a questão tributária, porque no Brasil quem paga impostos são os pobres e a classe média. Quem realmente tem dinheiro no Brasil paga pouquíssimo imposto, porque o imposto no Brasil é sobre a produção e a circulação de bens e mercadorias. Você tem pouquíssimo imposto sobre o patrimônio e a renda, é praticamente nada, né? Então é importante a gente entender que nesse momento as ações do governo, elas estão criando um clima de desânimo. Os empresários, as pessoas que poderiam estar investindo, seguraram, puxaram o freio de mão. Então a indústria está com uma capacidade ociosa muito grande, o comércio, é só a gente passar nas lojas e ver, tem muitas lojas vazias, né? As lojas estão vendendo pouco, e o risco que nós corremos é de acontecer com a gente o que aconteceu com o Japão nos anos 90, quer dizer, a gente sair da recessão para depressão econômica, que seria, num caso de um país como o nosso, uma tragédia de uma proporção assim assustadora. Nós estamos falando em mais de 100 milhões de pessoas que ficariam sem trabalho, sem renda, sem nada. Seria assim uma situação apavorante. Mas o risco da gente caminhar para a depressão está colocado. Porque quando você tem uma recessão que vai se aprofundando e o governo não investe, e essa é a questão central, quer dizer, o governo reclama que tem pouca arrecadação. Mas só pode ter pouca arrecadação. Porque se a economia encolheu e a arrecadação é proporcional à movimentação da economia, é óbvio que a arrecadação vai diminuir. Então, a única maneira de você romper com esse círculo vicioso da economia no Brasil é o governo investir, é o governo colocar recursos para a movimentação de obras, de grandes obras, para a movimentação de setores estratégicos da economia, como o setor de energia, como o setor da educação. E essa questão da educação é o exemplo mais dramático da irresponsabilidade do desgoverno Bolsonaro. Quer dizer, na hora que você pega um setor estratégico no desenvolvimento de um país e corta recursos,
É porque cortou Ciência Sem Fronteira, cortou recursos para as universidades, cortou recursos para os institutos federais, cortou bolsas de mestrado e doutorado, está cortando bolsas para educação, está cortando recursos para a educação infantil, está cortando recursos para pesquisa científica. Quer dizer, é uma coisa completamente enlouquecedora você ter um país que estava começando a decolar no início dos anos 2000, e que, de repente, tudo isso está sendo destroçado, está sendo destruído de uma maneira irresponsável. E eu quero aqui lembrar sempre o seguinte: não é apenas o Bolsonaro, o Mourão tem concordância com essas ideias, são os dois, porque senão as pessoas ficam com a noção do seguinte: a gente tira o Bolsonaro e vai resolver as coisas. Não, é o Bolsonaro, é o Mourão, é o Guedes, são esses ministros de linha de frente, o Moro, que são ministros irresponsáveis, são ministros que estão destruindo o país. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Na hora que a gente vê um setor como o da educação sendo destroçado pelo governo, é porque todo o restante já está indo para o buraco junto. Muito bem, você está gostando da nossa live, você está vendo aí o conteúdo, você acha que é importante esse conteúdo, então você é parte dessa construção. Eu preciso que você nos ajude, que você faça aí a divulgação, que você compartilhe esse vídeo aí nas suas redes, nos seus grupos, mande para os seus amigos, mande para quem você conhece. Informação de qualidade, você vê aqui na Mídia Livre, nos Jornalistas Livres. Contamos com você, eu sou o Rafael Tomiyama e estou aqui entrevistando o Milton Pomar, você que está chegando agora. Você pode acompanhar aqui a nossa live e ela fica gravada, você pode também assistir outra hora para ver desde o início, né? Mas é importante que você não deixe de participar. Nós não temos como manter nossas atividades sem o apoio de você, internauta. Então, participe, né? Seja parte dessa construção. Nós estamos participando nas lutas, nas ruas, mas também aqui levando essa informação de qualidade, o conhecimento necessário, a teoria, para a gente poder transformar o mundo. O Milton está falando exatamente sobre o momento político que nós estamos vivendo no nosso país, né? Ele fez aqui uma questão econômica e já começou a entrar aí no tema que nós estamos pautando hoje, que é a questão da educação. Milton Pomar, você que é uma pessoa aí que tem um conhecimento amplo também do ponto de vista da geopolítica mundial, né? O que está acontecendo com o nosso país nesse aspecto da indústria, né? O processo da industrialização do Brasil, quer dizer, o processo, na verdade, de desmonte da indústria nacional, né? Que ele é um processo que vem se aprofundando, na verdade, né? Existe aí uma dinâmica que está levando a essa dificuldade. E você também traz uma notícia aí preocupante, que é o Brasil está abrindo mão de um setor estratégico que é a pesquisa científica, né? Quer dizer, como é que a gente pode ter o desenvolvimento nacional sem esse investimento, né? Os recursos e tal destinados para as pesquisas, né? Para a inovação tecnológica, enfim, para o crescimento, né? Coisas que possibilitem aí o país se desenvolver, né? O discurso do governo Bolsonaro é o discurso de que as ciências filosóficas, né, a filosofia, a sociologia não tem importância, que tem que ser uma coisa mais tecnológica, mas, ao mesmo tempo, promove um corte generalizado nas universidades públicas, que, de fato, é quem faz pesquisa, né? A universidade privada ela contribui muito pouco com a pesquisa, com a extensão, né? Isso está muito concentrado nas universidades públicas. Como é que fica essa relação do conhecimento, inclusive no cenário internacional, né? No patamar do que está sendo feito, o que está existindo hoje no mundo e em outros países? Eu acho que é importante a gente se situar no seguinte: as maiores economias, como os Estados Unidos e a Alemanha e também a China, esses três países estão na linha de frente no mundo do investimento em ciência, tecnologia e inovação, na chamada indústria 4.0, que é a automação, a modernização ao máximo da indústria. Então, eles estão investindo coisas assim, no caso dos Estados Unidos e Alemanha, em torno de 500 bilhões de reais ano, a China está com 300 bilhões de reais ano, e o Brasil está com nada, né? Então, assim, é importante a gente ver o que está ocorrendo no mundo
em relação ao desenvolvimento industrial, em relação ao peso que a indústria tem na geração de riquezas de cada um desses principais países, das maiores economias do mundo, para a gente ver como a gente está se afastando disso. Porque a gente estava começando a se movimentar na direção do que as maiores economias estavam fazendo. Aí agora, com esse desgoverno, eles conseguiram desmontar em meses o que foi construído em mais de 10 anos. E é importante a gente entender isso, porque quando você desmonta o setor, por exemplo, da pesquisa básica, você consegue criar para toda a indústria um problema imenso. Porque quem faz a pesquisa básica é o Estado. São as instituições de pesquisa, as universidades, os centros de pesquisa e tudo mais. As indústrias, elas vão fazer a pesquisa para desenvolvimento de produtos a partir da pesquisa básica. Porque a pesquisa básica é muito cara e demora muito tempo. Então, para uma indústria fazer isso seria inviável. Então, é o Estado que faz, não é só no Brasil. E no mundo inteiro é assim. Na França é assim, na Alemanha é assim, nos Estados Unidos, no Canadá, onde você for ver, no Japão, sempre o Estado é que banca a chamada pesquisa básica, né? Bom, do ponto de vista da educação, o que a gente tem que avaliar é que quando você pega indicadores de educação, de qualquer tipo de análise de parâmetros que você pegue, comparado com outros países, o Brasil está bem atrás. Eu me lembro que em 1994, o Gilberto de Menstein, que é um jornalista especializado em educação, ele publicou um artigo na Folha de São Paulo, em que ele mostrava que o Brasil era o pior do mundo num determinado critério de avaliação da Unesco. E eu achei interessante que ele não citou no artigo que naquele mesmo critério a China era a melhor do mundo, já em 94. Há 25 anos, a China já estava melhor do que o Brasil num conjunto de indicadores de educação avaliado pela Unesco, quer dizer, uma análise mundial. E de lá para cá, você vai vendo, por exemplo, agora há pouco saiu uma análise sobre como que os professores são avaliados, o respeito que existe e tudo mais. Enquanto na China o índice é 100, no Brasil o índice é 1, foi o que eu li agora esses dias. Quer dizer, eu quero até achar esse estudo para ver os detalhes dele. Mas é importante a gente se dar conta de que quando a gente está atrás, numa série de indicadores da educação, o governo só pode fazer uma coisa, que é investir em educação. Quando a gente está bem, é continuar o investimento que está sendo feito. Quando a gente não está bem, tem que investir mais. O nosso desgoverno está fazendo exatamente o contrário. Ele está cortando recursos, está atacando a educação. Eu não me lembro, na minha vida, de ter visto um governo, ou um desgoverno, como é o caso, agredindo tanto as pessoas, agredindo quem vai às ruas se manifestar pela educação, agredindo quem vai às ruas se manifestar contra o desemprego, contra a destruição da Previdência. Então, é uma agressão permanente, agride jornalistas que vão entrevistá-lo, agride todo tipo de crítica que recebe. Como é que a gente vai construir um país em que os professores, os estudantes, são agredidos pelo presidente da República? É uma coisa surreal. O que nós estamos vivendo é um pesadelo, e eu espero que a gente consiga acordar logo desse pesadelo e que a gente tenha claro de que não basta a saída desse presidente. O vice-presidente está com ele, tem as mesmas ideias. O ministro da Economia é pior ainda do ponto de vista de que ele acha que tem que privatizar tudo, tem que cortar tudo que o Estado tem, né, e jogar todo mundo às feras, como se as pessoas pudessem sobreviver numa grande arena se matando uns aos outros, né? Eu acho que é importante a gente ver isso. Nós temos um presidente da República que agride, e o ministro da Educação também. Os dois agridem professores e estudantes. Isso é inaceitável. Você está vendo aí, você compartilha dessa nossa esperança, você é parte desse projeto, você tem que nos ajudar a construir. Você, professor, professora, estudante, servidor público, servidora, você que está aí trabalhando, que está aí no seu intervalo, que está nos assistindo,
você que está apoiando a luta popular, né? Você que foi para a rua, que apoia os movimentos sociais, que apoia o próximo dia 30 de maio, quando a educação vai estar de volta às ruas, se manifestando mais uma vez, você que vai estar aí conosco na greve geral do dia 14 de junho, as centrais sindicais já marcaram, você precisa também participar na internet, compartilhando as notícias que são da mídia alternativa. Você tem que não compartilhar as notícias que são do outro lado, você tem que mandar para frente, você tem que espalhar as notícias que são do lado da luta popular, né, da luta dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, do pensamento crítico. Por isso, a mídia livre e os jornalistas livres estão fazendo aqui mais essa transmissão ao vivo, e você pode participar compartilhando e seguindo o canal do YouTube, né, fazendo lá assinalando lá, marcando lá o botão para poder seguir as transmissões, e também tocando o sininho, né? Você aperta lá, clica no botão do sininho, que você também fica recebendo aí as novidades todas que são feitas, né? Pelas as transmissões, as produções, né? Você pode apoiar então a mídia livre e os jornalistas livres. Hoje nós estamos aqui, né? Eu já falei, eu sou o Rafael Tomiyama e aqui é o Milton Pomar. Eu estou entrevistando hoje o Milton de Florianópolis. E ele é geógrafo, né, e também é aí uma pessoa de uma grande experiência de construção das lutas dos movimentos sociais. Milton, você que viaja pelo país, né, a gente está vendo essa realidade que é a consequência de todo esse processo que você fez a análise, né? Eu fiquei assim particularmente chocado, tive alguns dias em São Paulo, né, a quantidade de pessoas completamente desalentadas, despossuídas de qualquer coisa, vivendo nas ruas, pedindo esmolas, né? E essa realidade é em São Paulo, é em Fortaleza, é em outras capitais, é em cidades do interior. Quer dizer, você tem aí uma massa de gente que de uma hora para outra perdeu tudo mesmo, e está vivendo com mais absoluta miséria, né? E esses índices, então, estão aí, mais do que índices, né? A realidade da vida do povo está sendo atravessada por isso. E a par de todo esse sentimento, né, dessa percepção da crise econômica, né, do preço do botijão do gás, do preço do combustível, do preço das coisas, da inflação, né, e da realidade que vai apertando o orçamento das famílias, existe o discurso do governo de que a culpa é do passado, de que não tem a ver com isso, né, até um discurso de negação, né, de que da história, de todo o processo, do que os governos anteriores do Lula e da Dilma fizeram, né? Existe todo um discurso articulado sobre isso. Então, na sua análise, né, como é que esse debate político, como é que nós enfrentamos esse debate político, né? Como é que a participação da militância, das pessoas que acompanham as nossas transmissões, como é que a gente vai se posicionar, entender o processo e, ao mesmo tempo, como é que a gente vai atuar nesse processo? Bom, é importante que a gente tenha argumentos consistentes, que a gente estude, pesquise sobre essas questões, porque existe hoje, como você falou, o discurso da negação. Existem hoje muitas informações furadas. Eu não gosto de usar esse termo fake news, que é em inglês, né? A gente tem no Brasil fraudes no noticiário há muito tempo. Se você buscar na história do jornalismo, que tem de mentira que virou verdade, é uma coisa impressionante. Agora, eu estava me lembrando... Pois é, o discurso da negação, o que é? É uma maneira de você começar a propagar que determinada coisa não aconteceu. Eu vou dar um exemplo. Tem um filme chamado DNA, que é sobre o Holocausto, negando que houve o Holocausto. Quer dizer, uma coisa absurda, né? Quer dizer, existem milhões de filmes, de livros, de estudos, de depoimentos, de testemunhos. Aí os caras resolvem dizer, não, isso não aconteceu. O Holocausto foi a perseguição aos judeus. O Holocausto foi o massacre dos judeus, né? Quer dizer, foi o massacre de 6 milhões de pessoas, metade disso da Polônia, né? Judeus poloneses, pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E os nazistas mataram cerca de 3 milhões de judeus poloneses nos campos de
de aniquilação de pessoas, né? Eu não gosto de usar o termo concentração, porque não era apenas concentração, era campo para matar as pessoas. Bom, então, esse filme é um filme que mostra isso, uma polêmica que houve em tribunais, foram para os tribunais, porque os caras querendo dizer, não, isso não aconteceu, né? E esse discurso da negação foi muito usado pelo ex-governador Alckmin, lá de São Paulo. Ele dizia, não, greve de professores, não tem 2%, 3% parado, 60% da categoria parada. Ele dizia, não, isso tem 3%, isso não é nada, não está acontecendo. E o desgoverno Bolsonaro, ele utiliza o discurso da negação, que é um discurso fascista, para quê? Ele se vale dessa técnica para fazer uma confusão na cabeça da maioria da população. Então, quando ele diz que o desemprego é do governo Dilma, veja, no final do governo Dilma, em 2013, o Brasil atingiu o pleno emprego, que é uma situação de pouco mais de 4% de desemprego, que é considerado pleno emprego. Por quê? Porque você tem, tecnicamente falando, praticamente todas as pessoas empregadas, e aquele percentual pequenininho de desemprego é só o giro normal de gente que sai e entra no emprego. Então nós tivemos, no final do governo, do primeiro governo Dilma, do primeiro governo Dilma, né, nós tivemos uma situação de pleno emprego. Aí, a partir daquela loucura toda que foi ao início já do segundo governo, com ataques seguidos, né, da Câmara dos Deputados, que eles vieram para acabar o governo, né, para transtornar, para causar tumulto, Bom, o Aécio Neves declarou isso, né, que eles iam impedir que o governo governasse, e conseguiram, né? Então, a partir dali, o desemprego foi aumentando. Então, dizer que o desemprego é do governo Dilma é mentira. No governo Dilma se atingiu o pleno emprego. Então, nós temos uma política de mentira, que desde a época da campanha, né, se assistiu um festival de mentira, como não tem registro na história desse país, nada parecido. E no desgoverno Bolsonaro e Mourão, continua isso. Quer dizer, é muito importante que a gente pesquise. Enquanto você estava falando a questão da indústria, eu estava me lembrando, existe um estudo do Instituto de Estudos do Desenvolvimento Industrial, o IED, que você pode acessar na internet e baixar o estudo. Aliás, tem vários estudos ali no site, muito bons, mas existe um estudo de abril agora, do mês passado, publicado no mês passado, que mostra, tem uma revelação muito chocante. Ele diz o seguinte, que nos últimos 20 anos, a indústria no mundo cresceu 10%, nos Estados Unidos cresceu 2%, e no Brasil diminuiu 42%. Está lá no estudo. Então é importante a gente pegar um estudo desse, dar uma olhada, não precisa ler o estudo todo, mas pelo menos dar uma olhada, porque é um estudo, é uma coisa séria, tem estatísticas, tem análises, citam outras obras, enfim. Por quê? Porque a gente precisa se municiar de dados consistentes, a gente precisa entender melhor. Por exemplo, quando o pessoal fala que a Previdência, se resolver a Previdência, vai resolver todos os problemas do Brasil, aí você tem que parar e se perguntar, tá, mas quanto é que a Previdência representa no orçamento geral da União? 24%. Quanto é que os juros, apenas os juros da dívida pública do governo federal custam para o governo federal? 24%. Então, toda a previdência do país custa igual o que se paga para banco, de juros, não é da amortização da dívida. Quando você soma os juros com o pagamento de uma parte do principal, a amortização, aí vai para 40%, 42%, 44%. Então, veja bem, nós estamos vivendo uma situação de tanta mentira que o discurso da negação ele é essencialmente um discurso mentiroso. Aí o ministro da Economia, ele vai e diz o seguinte, que ele quer, com essa reforma da Previdência, economizar em 10 anos 1 trilhão e 100, 1 trilhão e 200, cada hora é um número. Bom, só que ano passado o governo federal pagou para os bancos de juros e amortização da dívida 1 trilhão e 65 bilhões em um ano. Ora, se ele quer economizar isso em 10 anos, renegocia a dívida. Gente, vamos colocar no nosso
no nosso vocabulário daqui para frente, vamos ressuscitar uma palavra fundamental nesse momento: moratória. Moratória é quando você diz para o teu credor, diz: olha, eu não tenho condição de pagar, vamos renegociar essa dívida. Então a dívida do governo federal com os banqueiros, com os rentistas, com os ricos do Brasil, a gente tem que dizer: nós queremos moratória, nós não podemos continuar pagando essa dívida com 40% do orçamento da União. Isso é uma coisa completamente alucinada. Você tem um orçamento público de um ano em que 40% daquele dinheiro é para banco, é para rentista, para gente rica. E aí tem uma outra palavra, que é uma ação de governo extremamente importante, que é auditoria. Nós temos que fazer uma auditoria da dívida pública, porque a dívida pública do Brasil, ela é uma dívida que uma parte dela já foi paga. Nós estamos pagando sem ter um controle disso. Tem taxas de juros que foram negociadas de uma maneira absurda. Se paga uma taxa altíssima de juros para quem é rico. Então, a gente tem, no discurso da negação do governo, a gente tem, na verdade, uma manobra diversionista, quer dizer, uma maneira de distrair a população. Porque na hora que ele coloca o foco na Previdência, e ele não toca na questão da dívida pública, nem os jornalistas da grande mídia também não falam disso, porque se a gente parar para pensar, os donos da Globo são os mais ricos do Brasil. Ora, eles devem ganhar uma fortuna com a dívida pública brasileira. O dono da Ambev, lá, aquele Jorge Lerman, que atua na área de educação privada, deve ganhar uma fortuna com a dívida pública brasileira. Então, a eles não interessa tocar nesse assunto. E para nós interessa, porque esse dinheiro faz falta para a ciência, tecnologia e inovação, faz falta para a educação, faz falta para o saneamento básico, faz falta para investimento em infraestrutura. Vocês imaginem o Brasil ter 1 trilhão para investir em ferrovia, por exemplo? A gente conseguiria dar um salto no desenvolvimento do país. Então, quando eles colocam que a Previdência é a única coisa que vai resolver, além de ser uma mentira, é também um discurso da negação, porque ele nega as outras questões, ele deixa de falar das outras questões. E nós estamos brigando contra a destruição da Previdência, mas não estamos brigando a favor da moratória, a favor da auditoria da dívida pública, que é o que realmente vai resolver, do ponto de vista das finanças públicas, a condição desse governo voltar a investir. Desse governo, não, desculpa, desse desgoverno. A condição de um futuro governo voltar a investir, o Brasil voltar a crescer e a se desenvolver. Muito bem, você então está acompanhando aqui a nossa live da Mídia Livre, dos Jornalistas Livres. Nós aqui já estamos caminhando para o final, então é a sua última chance de você aí participar, compartilhar, faça o seu comentário, leve adiante a nossa mensagem, passe para frente. Você está vendo, você está assistindo, você está vendo quanta informação importante nós estamos passando aqui, e nós já vamos aqui caminhando para o nosso final. Queria agradecer você que participou aí da nossa transmissão, e agradecer também aqui ao Milton Pomar, que está aqui conosco hoje, dando a sua contribuição. Eu sou Rafael Tomiyama, e a gente vai já se despedindo. Eu vou pedir aqui para o Milton fazer as suas considerações finais, a partir do que ele disse, né? Essa importância de conhecer, de ter conhecimento, né? De você ter dados, de você ter informação qualificada. E muito do discurso da negação, né, que os bolsonaristas fazem, é o sentido de desqualificar as fontes. Desqualificam até a Unesco, a ONU, né? Ele diz: não, essas notícias não têm fundamento. Quer dizer, é uma coisa assim, é uma coisa do obscurantismo, né? Uma coisa anticientífica, né? E o que nós estamos exatamente defendendo, a universidade pública, tem a ver com a defesa do conhecimento, né? É muito importante isso, porque no mundo inteiro se investe em educação. Não a educação por si só, mas uma educação crítica, né? E aí, Milton, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Nós seguimos, você já apontou um certo sentido, é importante não só combater a destruição da aposentadoria, da seguridade social, né? Mas é importante também que a gente apresente aí os caminhos, as alternativas para você viabilizar a economia nacional, que não é a falácia, não é a enganação que tem sido feita aí pelos próceres do governo e por aqueles que o apoiam, muitas vezes com dados fantasiosos, né? E a mídia livre é exatamente para a gente poder
desmistificar, né? Ou seja, deixar de ver essa coisa de uma forma mitificada, de uma forma enganosa, né? É isso que nós estamos trabalhando aqui. Mas, além disso, nós precisamos também atuar, né? Nós precisamos trabalhar pela transformação dessa realidade, pela emancipação do nosso povo. Então, Milton, na sua visão, quais são aí os passos que nós temos que dar no sentido de permitir aí esse esclarecimento e essa mobilização consciente, organizada do povo para a defesa dos seus interesses, da classe trabalhadora? Bom, eu acho que a primeira coisa é a valorização da educação pública de qualidade, educação pública universal. Eu estudei em escola pública, meus filhos estudam em escola pública, a gente vê a importância que é a questão da educação pública e do investimento nos institutos federais, nas universidades, na educação de jovens e adultos. E aqui eu quero chamar a atenção para um aspecto que a gente muitas vezes deixa passar batido. Agora, há poucos dias, o Tribunal Superior Eleitoral declarou sigilo das investigações sobre as mentiras durante a campanha eleitoral. A ação que foi colocada para investigar as fake news do seu Bolsonaro e do seu Mourão, aquele esquema todo de WhatsApp, de não sei o quê, o Tribunal Superior Eleitoral disse que não vai tocar nisso agora, que decretou segredo, sigilo, e que só em 2023 que vai analisar o assunto. Quer dizer, é uma coisa completamente... Bom, aí você pega o desgoverno Bolsonaro para discutir a Previdência. O ministro da Economia faz o mesmo, declara sigilo dos dados nos quais eles se basearam para chegar aos números que eles chegaram. Então, como é que você pode levar a sério eu acho que o importante agora para a gente é o dia 30 de maio, a gente mobilizar o máximo de pessoas, não apenas quem está estudando e quem está trabalhando como professor ou trabalhando em outras áreas na educação, mas os pais, as mães, todo mundo que direta e indiretamente depende de uma educação pública de qualidade, depende dos recursos para a educação. Eu acho que o dia 30 agora vai ser fundamental para a gente demonstrar ao desgoverno Bolsonaro e Mourão que nós queremos a valorização da educação. É isso. Tá ótimo, você viu aí o recado do Milton Pomar. Não deixe de participar das manifestações e vá seguindo aí a Mídia Livre, Jornalistas Livres. Você pode seguir no canal do YouTube, clicando no sininho e também acompanhando as nossas lives através do Facebook. Muito obrigado, você, internauta, pela sua participação e nos vemos aí na próxima transmissão. Muito obrigado, sou Rafael Tomiyama. Um grande abraço aqui do nosso estúdio, direto para todo o Brasil, para todo mundo. Valeu. E Lula livre!